Passo Fundo terá semana de combate à verminose. Para que a gente possa desenvolver trabalhos muito simples na escola, interagindo com acadêmicos das nossas universidades aqui da região. Corte de serviços essenciais em dias específicos será proibido. As empresas ficam proibidas de realizar o corte nas sextas-feiras, sábados, domingos e véspera de feriados. Plano Municipal da Cultura é aprovado pela Câmara de Vereadores. Dá espaço, dá oportunidade para projetos que, da ótica, se fossem pensados única e exclusivamente pela ótica de retorno para as empresas que patrocinam, não receberiam incentivo. O texto para regulamentar a limpeza dos reservatórios de água também foi aprovado. A ideia é que os prédios públicos e privados façam testes de qualidade, seguindo os padrões recomendados pelo Ministério da Saúde. Boa noite. Passo Fundo terá uma semana de conscientização, prevenção e combate à verminose. Este projeto de lei esteve na agenda legislativa da plenária de ontem e foi votado com os outros 20 textos. A expectativa do vereador Wilson Liu, neste caso, é chamar a atenção para uma das doenças com maior incidência no mundo, ao mesmo tempo em que é a menos diagnosticada e tratada, exatamente pela pouca importância dada ao assunto. No Brasil, ela chega a atingir cerca de 90% da população. Essa situação ela não é privilégio de nenhuma classe social. Evidentemente que ela atinge mais a classe mais desfavorecida ou menos favorecida. E nós estamos efetivamente preocupados com esses. Por que nós estamos preocupados com isso? Porque em muitas situações, nas situações mais periféricas de nossa cidade, de nosso estado, de nosso país, dali a pouco a criança vai para a escola e ela não aprende. Ela tem déficit no aprendizado. E aí se trata, essa criança é burra, essa criança não estuda, essa criança não aprende, ela está com problema de verminose, ela está com vermes, e que vão deixar ela fraca, que vão deixar ela impossibilitada de aprender. Os principais sintomas da verminose são dor abdominal, náusea, vômito, diarreia, falta de apetite, perda de peso, anemia, problemas respiratórios e, em certas situações, comprometimento cerebral. Mas isso tudo pode ser evitado com ações simples, como relata o proponente da matéria. Português simples, lavar bem as mãos. E isso é aprendizado. Isso é repetição. Mas para isso precisa a consciência que, se não fizer esse gesto simples, nós estamos ingerindo junto com os alimentos que às vezes são bons, mas ingerimos o problema. Justamente para conscientizar e orientar a população sobre tudo o que foi mencionado nesta reportagem, o vereador Wilson Liu apresentou a Semana de Combate à Verminose. A intenção é envolver crianças da rede municipal, entidades e órgãos públicos ou privados, além dos acadêmicos de medicina. Para que a gente possa desenvolver trabalhos muito simples na escola, interagindo com acadêmicos das nossas universidades aqui da região, que estão estudando na área da saúde, que possam ir também testando seus conhecimentos e conversando com os alunos, conversando com os professores, que é importantíssimo, conversando com os pais. Dali a pouco esses alunos também estabelecerem uma rede de visitação nas casas, especialmente das regiões mais periféricas, para que a gente, tendo consciência, possa com atitudes simples, que passa pela higiene, que passa por alimentos sadios, nós evitarmos e resolver um problema bastante grande. O Parlamento Municipal também aprovou por unanimidade o projeto de lei que proíbe o corte de serviços essenciais por falta de pagamento em dias específicos. A proposta é do vereador Rui Lorenzato. O fornecimento de água e energia elétrica não poderá ser interrompido em dias específicos. As empresas ficam proibidas de realizar o corte nas sextas-feiras, sábados, domingos e véspera de feriados. Demora demais na tramitação dentro da empresa para religar. Imagina se esse corte foi feito na sexta, no sábado ou no domingo. Então isso piora ainda muito mais, demora muito
a religação da energia ou a religação da água desta família. Talvez questão de falta de recursos mesmo, né? E que essa pessoa não pode ficar sem esse bem dentro da sua casa. A matéria do vereador Rui Lorenzato pretende evitar constrangimentos e prejuízos aos usuários dos serviços essenciais. Nós sabemos de pessoas e de casos que precisam, pessoas carentes, pessoas pobres, e que precisam fazer a nebulização da pessoa idosa que está na família, pessoas que muitas vezes perdem produtos na sua geladeira por uma situação que foi colocada ali, talvez por não ter conseguido apagar. Então que seja evitado isso. De acordo com o petista, o projeto de lei nasceu após ouvir inúmeras reclamações dos consumidores. Pessoas na nossa relação, lá no bairro, lá na vila, pessoas com dificuldades financeiras, pessoas carentes, elas vêm até nós. Mas se tivessem vindo antes eu não teria deixado cortar, eu teria pago a luz e teria dado um jeito, teria pedido dinheiro emprestado, sei lá como, e teria resolvido e não deixado cortar. A administração municipal vai revogar a concessão de incentivos econômicos e fiscais para a empresa de medicamentos Brair Limitada. Mas como isso passou pela Câmara de Vereadores, a nossa equipe conversou com o líder do governo. Quando uma empresa apresenta um programa, uma necessidade, ela apresenta um plano de negócios através da Secretaria de Desenvolvimento, isso é o embasamento necessário de crescimento, desenvolvimento, geração de empregos na cidade. Esse é o embasamento, é o primeiro passo para a empresa poder receber, através do Poder Público Municipal, ou uma área, ou a isenção por impostos durante o período. Existe uma necessidade de justificar o porquê que o município tem que abrir mão ou tem que incentivar a instalação desse empreendimento. Nesse caso específico, a empresa demonstrou, por várias questões, que não tem mais interesse na sua efetiva instalação na cidade ou na sua expansão. Então, por isso, assim como quando ela solicitou a área, o incentivo e tudo mais, veio para a Câmara para que a Câmara pudesse aprovar, agora, quando ela demonstra que não tem mais o interesse, vem para a Câmara para revogar a lei e reverter, provavelmente, a área em benefício de outro empreendimento futuro. As cidades brasileiras estão sendo incentivadas a elaborarem planejamentos nas mais diversas áreas. Como exemplos, podemos citar o Plano Municipal da Educação, da Criança e do Adolescente e agora o Plano Municipal da Cultura. O projeto foi aprovado pela Câmara de Vereadores e é do Poder Executivo. Desta forma, nós continuamos conversando com o vereador Alex Necker. De acordo com o líder do governo, o ponto principal deste plano é potencializar as políticas de fundo. Recursos que o município destina, empresas, entidades possam destinar para ter aplicação de recurso direto na política pública. Não é lei de incentivo onde tu autoriza que a entidade ou o proponente vá buscar o recurso na iniciativa privada. É dinheiro público, recurso público sendo gerenciado pelo setor público através da aprovação de programas e projetos das mais variadas iniciativas que possam receber recurso direto para executar a política pública. É um avanço da política, ou seja, a política de fundo na área do esporte, na área do lazer, na área da cultura. Isso, no meu ponto de vista, dá espaço, dá oportunidade para projetos que, da ótica, se fossem pensados única e exclusivamente pela ótica de retorno para as empresas que patrocinam, não receberiam incentivo. Então é a gente poder destinar para outros setores. Vamos dar um exemplo. Por exemplo, nós temos projetos, grandes projetos nas cidades que conseguem patrocínios através da lei de incentivo. E nós temos outros projetos que, pela sua ação, por ser uma ação mais localizada, de pouco impacto na mídia, de ser destinado a determinado segmento, tipo num bairro mais periférico, esse não tem um clamor de marketing para grandes empresas. Esses são os projetos que merecem ser aprovados, apoiados pelo um fundo. Preocupado com a qualidade da água destinada aos passofundenses, o vereador Patrick Cavalcante elaborou um projeto de lei.
O texto estabelece alguns procedimentos para cuidar dos reservatórios e teve aprovação unânime na sessão plenária de ontem. O projeto de lei regulamenta a forma de limpeza, tratamento, desinfecção e vistoria dos reservatórios que armazenam água para o consumo humano. A ideia é que os prédios públicos e privados façam testes de qualidade, seguindo os padrões recomendados pelo Ministério da Saúde. Eu fiz uma visita em alguns prédios, pedi autorização dos síndicos. Não divulguei o nome dos prédios também para não prejudicá-los, né? Eles autorizaram a visita às caixas d'água. Alguns, aqui eu quero fazer referência, muitos tinham sim o alvará, né, de limpeza da caixa d'água das empresas, tinham também a licença da Secretaria Municipal de Saúde. Então alguns prédios têm um dia, e muitos prédios, principalmente prédios públicos também, não tem essa fiscalização e muitos de nós temos que fazer meia-culpa. Para quem está nos assistindo agora no programa, eu pergunto, vai até a sua caixa d'água, olha a sua caixa d'água, por mais que ela esteja tampada, quanto de bichos tem dentro, quanto de pó, de poeira, de lodo tem dentro da sua caixa d'água. Então nós queremos que haja essa cultura de nós limparmos a nossa caixa d'água, fazer a limpeza dela, porque nós estamos falando aqui de qualidade de vida. De acordo com o projeto, o cadastramento e a fiscalização das empresas responsáveis pela limpeza serão de atribuição da Secretaria Municipal da Saúde. Atualmente, o serviço em Passo Fundo tem como base a legislação estadual e federal. As empresas vão ter que se adequar às normas federais para poder fazer, não é simplesmente eu chegar lá com quiboa ou com cloro e não sabendo a dosagem, vai o Patrick, pega um balde de água, uma escova, uma vassoura, entra numa caixa d'água e vou limpar. A empresa tem que saber quanto de cloro vai. E por isso nós estamos pedindo no projeto que a empresa demonstre quanto de cloro ela tem comprado no exercício anterior. Aí nós vamos saber realmente que essa empresa está fazendo a coisa correta. Então o que nós queremos é regulamentar para que haja, então, de 6 em 6 meses a limpeza das caixas d'água e que a gente tenha uma qualidade da água que a gente está bebendo aí nos prédios, tanto públicos quanto privados. E depois do intervalo, a gente continua acompanhando as proposições votadas na última plenária ordinária do ano. Seu gatinho está com as vacinas em dia? A vacinação básica é fundamental para proteger o seu pet contra várias doenças. Nos gatos, a primeira dose deve ser aplicada aos 45 dias de vida. A segunda dose, 30 dias após a primeira, acompanhada da vacina antirrábica. O Compata recomenda o reforço anual das vacinas no seu pet. Fazendo isso, você garante saúde e segurança para você e seu bichinho. Sobre o efeito de álcool, o condutor tem o seu tempo de reação alterado. E isso no trânsito significa que você vai precisar de alguns metros a mais para parar o seu veículo. E isso pode ser a diferença entre a vida e a morte no trânsito. Então, atenção condutores e pedestres. Se beber, não dirija. O Legislativo de Passo Fundo não vai se filiar à Associação das Câmaras da Região da Produção. O projeto prevendo esta iniciativa foi rejeitado na plenária de ontem por 8 votos a 12. Veja o que disseram alguns parlamentares. Nós fomos desafiados a apresentar ao plenário e, de fato, no momento que a gente se encontra, talvez não seja o mais oportuno financeiramente. E Passo Fundo sempre gosta de se colocar como capital regional do Planalto. E as câmaras que fazem parte da região, todas são associadas e se unem em busca de um bem coletivo regional, a qual quem mais se beneficia é a cidade de Passo Fundo, que acaba sendo um centro de serviço, de prestação de serviço na área da educação, na área da saúde, na área do lazer, e nós podemos encontrar facilmente no nosso comércio, né, durante parte de datas festivas, como também nos finais de semana,
pessoas de outras cidades que vêm consumir, que vêm gerar emprego na nossa cidade e que deixam aqui parte dos impostos adquirindo produtos. E dentro disso e dessa associação é que nós teremos espaço para debater, nos unirmos em temas regionais, como nossas rodovias e nossas situações de infraestrutura, que nós podemos também estar acolhendo toda essa demanda que hoje é realizada. É uma pena nós não aprovarmos. Eu acreditava que seria facilmente aprovada de forma unânime, que nós poderíamos ter, sim, também um lugar na associação. A capital regional do Planalto está fora de uma associação que trabalha com toda a região da produção. Já a matéria da bancada do PT teve outro final. Foi aprovado por unanimidade o documento que apoia a realização de um plebiscito para a possível privatização do Banrisul. Sobre este assunto, nós conversamos com o vereador Isamar Oliveira. O governo Sartori, está com alguns objetivos de fatiar o Banrisul. Está criando o Banrisul Cartões e o Banrisul Seguros. E aí também está havendo algumas alterações, o objetivo de alterar alguns dispositivos legais para tentar, mais hoje, mais amanhã, privatizar o Banrisul. Nós somos contrários. Por isso, nós colocamos aqui na Câmara de Vereadores, através da bancada do PT, do Partido dos Trabalhadores, junto com todos os vereadores, uma moção de apoio à Assembleia Legislativa para que não permita que isso venha acontecer, porque para vender o Banrisul hoje, conforme leis criadas ainda no governo do Olívio Dutra, deve ser feito um plebiscito. E nós entendemos que o Banrisul, como os demais patrimônios do Rio Grande do Sul, são de todos os gaúchos. E nós queremos, para que venda qualquer patrimônio do Estado, seja feito um plebiscito. E o Banrisul deverá passar por um plebiscito se ele quiser vender. E na última sessão plenária ordinária deste ano, a maioria dos vereadores aprovou o projeto de lei que autoriza a realização de parcerias público-privadas em Passo Fundo. A proposta é do comunista Alex Necker. A parceria entre empresas e o município será permitida para facilitar a realização de grandes investimentos. Mas o projeto determina alguns critérios jurídicos para que a colaboração seja legal. De acordo com o parlamentar, o desenvolvimento de Passo Fundo é o grande objetivo das parcerias público-privadas. Em todo o país, nós temos acompanhado as dificuldades dos mais variados governos em tocar um conjunto de melhorias que é necessário para o dia a dia da população. São melhorias na infraestrutura de vias, são melhorias nas infraestruturas de educação, de saúde. O que a gente está propondo é uma legislação que regulamente, de forma ampla, mas dando o gerenciamento desta forma para o poder público municipal de parcerias, onde o poder público vai propor à sociedade, à iniciativa privada, um conjunto de parcerias visando vencer essa necessidade das mais variadas obras no município, no caso, no município de Passo Fundo. A gente tem visto, por exemplo, no Brasil, o poder público federal estabelecer formas de concessões de vários serviços durante um determinado período, onde a iniciativa privada faz o investimento e o poder público gerencia aquele investimento durante um período. A gente acha que isso pode ser positivo para a sociedade e pode representar um avanço em várias áreas aqui no município de Passo Fundo. O vereador Alex Necker disse que este projeto de lei pode agilizar os serviços de infraestrutura, pois muitas obras não saem do papel por causa da falta de recursos. Ele cita o ginásio Teixeirinha como um exemplo de parceria que está dando certo. Nós tínhamos o ginásio Teixeirinha, que recebeu um aporte financeiro bastante significativo do município de Passo Fundo, algo em torno de entre 12 e 15 milhões para ser construído. Com o passar do tempo ele foi por mais variadas situações, ora por problemas na própria construção, ora por a dificuldade do Poder Executivo Municipal estar fazendo todas as obras necessárias para que ele possa ser utilizado pela população. E hoje nós temos um processo de concessão, onde ele foi concedido ao Esporte Clube Gaúcho. O Esporte Clube Gaúcho está nesse momento agindo, fazendo algumas melhorias e o município está acompanhando. Ele tem a concessão por um período de 20 anos, certamente logo mais ali à frente ele vai estar pleno para uso e a comunidade passofundense vai poder utilizar, bem como o poder público municipal utilizar aquele que é um aparelho público bastante importante. Esse é um exemplo de uma parceria. O Plano Municipal da Infância e da Juventude também foi aprovado ontem. O texto reúne ações desenvolvidas pelo poder público e sociedade civil.
O plano municipal foi elaborado pelas Secretarias de Educação, Saúde e Assistência Social. Ivânia e Jussara coordenaram a construção do documento, que terá vigência até 2024. Nós temos uma cidade que vem com práticas de proteção, de cultura, nós temos aqui exemplos excelentes de práticas de leitura, de favorecimento da parte cultural e educacional das crianças, que são reconhecidas regionalmente e até a nível nacional. Nesse sentido, então, se começou uma discussão, ainda em 2013, ainda de forma bem inicial, é claro, e no final de 2014 e agora nos primeiros 2 meses de 2015, nós efetivamos, de fato, um processo de discussão entre o poder público municipal e todos os órgãos da sociedade civil organizada. Foi amplamente discutido com todos os setores da sociedade, todas as entidades representadas pelos conselhos instituídos, tivemos toda a documentação necessária que se faz a um plano já emitida pelos conselhos. À frente disso está o CONDICA, que já também aprovou via resolução esse plano. Ao todo, são 60 diretrizes que determinam as ações que serão executadas pelo município. Uma delas deve buscar mecanismos de promoção dos direitos das crianças e dos adolescentes no espaço familiar, escolar e social. Nesse plano a gente priorizou todas as ações que estão sendo feitas para proteger crianças e adolescentes, sendo essa uma das principais prioridades do Brasil enquanto nação, que seja uma nação que protege crianças e adolescentes. E no nosso plano a gente também procurou buscar essas ações. Então, a gente reuniu ações tanto das secretarias, especialmente das SENCAS, que é mais voltada a crianças e adolescentes na proteção, algumas ações da Secretaria da Saúde, outras ações da Secretaria de Educação e também de várias entidades, ONGs que são aqui da cidade, que já cuidam de crianças e adolescentes há um certo tempo e que têm esses projetos. Então, tem projetos desde cuidar de crianças pequenininhas, bem bebês, assim, pequenininhas, e até adolescentes maiores, ou quase mais, né, com uma idade mais avançada e que tem problemas até com problemas com lei, né? Então a gente procurou contemplar crianças pequenas até os maiores. Os vereadores aprovaram ainda o projeto de lei que autoriza a concessão de um ginásio de esportes para o ANPAF. E o texto que estabelece normas e obrigações para a prevenção à proliferação de doenças como a dengue e a febre amarela. Ambos são de autoria do Poder Executivo. Na edição de amanhã, você vai conferir o restante das matérias apreciadas. Uma boa noite e até lá!